Bom, vamos continuar. Tenho minha garrafa posicionada aqui na mesma posição da minha referência. Vou mantê-la aqui. Próximo passo é eu criar esse background. Eu vou criar uma camada. Perceba que eu vou criar essa camada lá embaixo. A camada ela é sempre criada em cima da que eu estou selecionado. Então, eu estou selecionado aqui na camada agrupar 3. Se eu clicar aqui para criar uma nova camada, ela vai ser criada sempre em cima dessa. Então, como eu quero uma camada lá embaixo, eu seleciono a última e crio uma nova camada. Vou pegar a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo fazendo essa parte de fundo, esse background. Já tenho a camada selecionada. Aqui nas minhas cores, simplesmente clico sobre a cor, já ativa para mim a opção da conta-gotas. Vou selecionar um verde, vou pegar um verde um pouquinho mais claro, que esse verde está muito forte, e com a ferramenta lata de tinta, ou então a tecla G, eu posso preencher aqui o meu fundo. Com um verdão muito verde, né? Deixa eu melhorar esse verde aqui, que ele está muito verdão. Aí, um pouquinho mais escuro. Tem a minha camada do fundo, já posso renomear ela aqui. Nunca renomeio camadas, mas o certo é renomear, eu que sou meio esquecido. Duplo clique em cima do nome da camada, ela já abre a opção de renomear. Eu vou criar aqui como background, né? Vou criar uma nova camada para fazer o meu chão. Só que perceba que esse chão, ele é um complemento do meu background, é o que está faltando do meu background. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar o meu background com o Ctrl pressionado, clico sobre a miniatura da camada e ele seleciona todo o meu objeto, para qualquer objeto. Então, se eu vier aqui na garrafa, por exemplo, com o Ctrl pressionado, clico na miniatura, ele seleciona toda a garrafa. Aqui eu vou selecionar meu background. Com ele selecionado, o que eu posso fazer? Eu posso gerar uma nova camada, e nessa nova camada, eu venho com a minha varinha mágica e dou um selecionar inverso. Ele inverte, ó. Estava selecionado essa parte de cima, ele vai selecionar essa parte de baixo. Aí sim eu posso pintar o meu chão aqui. Fiz um SMR aqui sem querer, então o microfone caiu. Aí, pronto. Tenho já o meu chão pintado. Essas duas camadas aqui eu posso remover. E para eu remover essa seleção que estava aqui, eu uso Ctrl D. Então, o Ctrl D vai sempre remover essas seleções de pontilhado. Sempre esse pontilhadinho que aparece, com o Ctrl D a gente pode remover. Escolhi essas camadas que estão sobrando. E agora eu vou trabalhar as minhas sombras. Como que eu vou trabalhar as minhas sombras? Eu vou, primeiro de tudo, criar uma nova camada que fique entre os dois. E eu vou delimitar aqui a diferença entre o chão e o fundo com a sombra. Eu vou usar um pincel. Este pincel vai ser de um tamanho mais ou menos ali perto dos 400, eu acho. Mais ou menos perto do 400. Vou abaixar a opacidade, aqui já está bem baixinho já, deixar mais ou menos ali perto dos 15, 20, por ali. E vou selecionar a cor preta. Lembrando sempre que em uma nova camada. Porque se eu pinto na camada de outro objeto, depois eu não consigo remover. E vou começar a pintar. Ó, falei e estou fazendo exatamente o que eu não deveria fazer. Na camada que está entre os dois, ó, entre os dois. E vou pintar. Essa é a diferença. Ó. Se eu colocar a camada aqui em cima, a sombra cobre tudo. Se eu colocar atrás do meu chão, ele delimita o chão. Então eu vou passar a sombra aqui. Passo em volta. Eu estou fazendo com um clique só. Não soltei o clique até agora. Eu dou um clique e mantenho. Se eu quiser escurecer uma região, igual eu fiz aqui, eu dou mais cliques. Ó. Então, cada clique vai deixar mais intenso essa sombra. Eu não quero que fique tão intenso, senão fica um pouco fake, né? Então, passar uma segunda demão aqui. Um segundo clique. Só posicionar de novo essa garrafa aqui, que ela não está muito legal, não. Aí, pronto. Tem a minha sombra do fundo. Já posso nomear já como sombra fundo. Eu vou gerar uma outra camada agora para fazer a minha sombra do chão. Ou da mesa, né? Sombra chão. Isso. E vou fazer a sombra somente nessa parte aqui do chão. Porém, para isso, eu vou precisar delimitar a minha sombra. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu objeto. Ctrl pressionado, clico sobre a miniatura. Opa, é esse daqui. Clico sobre a miniatura e seleciono o meu objeto. Pego de novo o meu pincel, volto para a minha camada de sombra e agora sim eu posso fazer aqui a sombra
somente da parte do chão, que é o que eu quero. Aqui eu quero que a sombra seja ainda mais sucinta, nada muito drástico, só que nos cantinhos que dá para dar uma intensificada. Olha lá. Mais ou menos assim que eu quero. É um efeito que a gente chama de efeito vinheta. Pode ver que já deu uma proporção legal. Ó. Sem as sombras, olha como fica estranho. Sem as sombras não é nada a imagem, né? Colocou a sombra e já fez um pouco mais de sentido. Mas ainda assim a sombra não está perfeita. Eu vou pegar aqui essa camada de sombra e vou usar um desfoque. Então eu peguei essa camada, lá em cima, filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Com o desfoque gaussiano, eu posso regular a intensidade dessa sombra. A sombra aqui de baixo, essa sombra aqui. Então, sem desfoque nenhum, como estava, eu posso dar um pouquinho mais de desfoque. Aqui sumiu muito. Acho que aqui é legal. Fazer um AB com visualizar. Achando que ela sumiu muito. Aí, acho que aqui está um ponto ideal. Vou fazer a mesma coisa com a sombra do fundo. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Olha lá, com o desfoque ela fica mais natural. Olha a diferença. Bem delimitada e aqui mais natural. Vou deixar ela bem natural. Dou um ok. Pronto, tenho duas sombras feitas já. Bora agora para a sombra desse objeto que é a nossa garrafa. Então vou nomear aqui de novo, sombra garrafa. Sombra garrafa. Feito. Essa sombra chão, o chão, a sombra fundo e o background são todos partes do meu fundo. Então eu vou chamar aqui de plano de fundo. Vou criar um grupo, plano de fundo. Como que eu criei esse grupo? Deixa eu voltar aqui. Eu selecionei todos os itens, então cliquei no primeiro com o Shift pressionado. Cliquei aqui no último item desses 4 e dei um Ctrl G, ou então botão direito e agrupar camadas. Se eu acho que é agrupar camadas, estou acostumado a usar os atalhos. Grupo a partir de camadas. Então, ok. Então, meu fundo, esse grupo é o plano de fundo. É um plano de fundo. Por que é importante eu criar esses planos de fundo, esse tipo de grupo? Porque agora eu posso só remover meu fundo de uma vez, ó. Isso vai ajudar a gente. Pode ver que o verde está bem diferente, né? Dá para mudar esse tom de verde depois. Bora para a sombra da garrafa. Como que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma elipse aqui na ferramenta de retângulo. Com o botão direito eu tenho acesso à ferramenta letreiro elíptico. Seleciono ela e eu vou criar uma elipse aqui embaixo da minha garrafa. Mais ou menos esse formato. Ficou um pouco pequena, vou criar um pouquinho maior. Aí. Bem parecido com aqueles apoios de copo para não sujar a mesa. Não sei muito bem como chama. Faço essa elipse. Tendo a sombra da garrafa selecionada, agora eu posso pintar já essa sombra. Eu posso pintar com um pincel ou então eu posso usar direto lata de tinta e pintar de preto mesmo, preto bem forte, não tem nenhum problema. Ó, aqui já dá pra gente ver já a sombra em ação. Se eu puxo essa sombra para baixo, a garrafa flutua. Quanto mais próximo da garrafa, mais centrada no chão essa sombra vai estar. Essa sombra está bem posicionada. Se eu desço ela, a garrafa começa a flutuar. Quando eu subo, ela funciona mais como uma sombra. E eu vou fazer aqui, vou diminuir a minha opacidade um pouquinho, para a sombra ficar mais condizente. Aqui eu regulo a opacidade da minha camada. A opacidade dos pincéis ou da borracha fica aqui em cima. Com a camada da sombra selecionada, vou para o filtro, desfoque e desfoque gaussiano novamente. Deixa eu diminuir um pouquinho para não ficar tão drástico. Tem que deixar natural. Acho que aqui mais ou menos é o ponto. Aí. Esse é o ponto. Ficou muito apagado, eu vou deixar um pouco mais opaco. Por quê? Quando você tem algum objeto muito perto do solo, do chão, da mesa, a sombra fica mais nítida, fica mais opaca, fica menos transparente, menos translúcida. Aí. Temos a sombra da garrafa. Nossa garrafa não está mais flutuando. Olha a diferença. Sem nada, com a sombra. Faz bastante diferença.
Essa garrafa está muito mal recortada, vou dar um talentinho nela. Selecionar aqui com o Ctrl pressionado, clico sobre a miniatura. O que eu posso fazer para dar uma tratada nessa garrafa? Tá meio feinho, ó. Tá muito branco em volta. Acho que é a melhor opção, que é a opção que vai dar mais trabalho, mas a melhor opção seria a gente fazer um recorte bem feito. Então, uma ferramenta caneta, tecla P do teclado, tecla P do teclado, então a ferramenta caneta, você já conhece antes, usou bastante. Dá para eu fazer uma seleção mais decente aqui, ó. Vou pegar, vou clicar uma linha reta, botão direito sobre a ferramenta caneta, adicionar ponto de ancoragem. Vou pressionar bem no meio e agora eu trago essa curva para baixo. Isso aqui a gente fez bastante, né? Acho que você está lembrado. Posso regular o vértice, trazer esse ponto aqui um pouquinho mais para cá. Assim dá pra gente fazer um recorte mais honesto, porque esse recorte tá muito feio. Aí. Como eu vou fazer o recorte? Eu vou fazer a garrafa toda? Não preciso. Eu posso voltar aqui para opções da ferramenta caneta e fazer assim, ó. Opa. E fazer assim, ó. Selecionar em volta, fecho no objeto, botão direito, criar seleção. Posso dar um OK e agora eu só dou um delete. Pode ver que aqui já ficou mais legal, mas ainda assim não está muito bom. Uma outra forma que eu uso para remover o fundo, eu uso o laço poligonal. Terceiro item aqui na caixa de ferramentas, a gente pode ir clicando assim, ó, com bastante zoom, para ir removendo o fundo. Normalmente quando eu quero remover o fundo de foto de pessoas, eu uso o laço poligonal. Só que é trabalho de formiguinha, você tem que dar zoom aqui e ficar quase seu dia todo fazendo só isso. Seleciono aqui em volta e dou um delete. Mesmo caso, olha, vai removendo o fundo. Se só segurar o mouse ali para cima, o mouse sobe. Ó, as curvas que são mais chatinhas de fazer. Isso aqui não é um processo difícil, tá? É um processo só chato. Difícil não é nem um pouco. É só realmente ter atenção e ir clicando. Se ficar muito difícil, dá mais um. Só que o zoom aqui só vai funcionar com o Ctrl+. O Alt e o Scroll não funcionam. Ó, não ficou legal aqui já não. Essa parte é reta, posso subir direto. Ó, as curvinhas eu faço com vários cliquezinhos. Mesmo que você perca um pouco da imagem, não tem nenhum problema. É melhor que deixar esse contorno branco aí. Ó, aqui é reto, eu posso só descer.
Não preciso nem fechar lá embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a volta. Fiz a volta. Fecho aqui. E agora eu posso dar um delete. Eu já removi o excedente, que era aquela parte que estava branca. Então, quando eu dou um Ctrl Z, eu tenho todo esse excedente aqui branco. Não é o que eu quero. Então, eu tiro um pouco do zoom e posso dar um delete. Removi esse excedente, ó. Ficou bem mais legal. Aqui já tem um pouquinho já. Um pouquinho ainda, na verdade, né? Pra foto de pessoas, essa aqui pra mim é a melhor forma. É a mais dolorosa, a mais chata, mas é a melhor forma. A gente tem uma seleção bem mais definida, ó. Não tem mais aquele excedente branco. Tava bem estranho. Beleza. Fizemos aqui uma parte já. Bora trabalhar agora um pouco da luz. Eu vou criar uma nova camada. Essa camada indo embaixo da garrafa. E com o pincel, um pincel de tamanho mais ou menos ali uns 800. Pode ser esse aqui, ó. 1700 ficou legal. Sempre ele com um redondo macio. Então você tem essa opção, redondo duro. Você tem essa opção que é o redondo macio. Que ele é totalmente... melhor, ele não é nem um pouco definido, né? Ele é bem brush, assim, bem sobrando. Eu vou deixar a opacidade perto dos 30 e vou selecionar aqui a cor branca. Melhor ainda, vou selecionar um verdinho bem clarinho, perto da garrafa aqui. E vou simplesmente clicar aqui no meu centro. Ele já criou uma luz para mim. Sem a luz, com a luz. Sem a luz, com a luz. Bastante diferença. Bastante diferença. Eu posso dar um Ctrl J para duplicar essa camada e deixar ainda mais intensa. E transformar as duas camadas em uma só. Eu seleciono aqui com Ctrl, botão direito e mesclar camadas. Mesclar camadas. Aí, tem a minha luz. Luz, centro. Sem luz, com luz. Sem luz, com luz. Bastante diferença, né? Eu vou duplicar essa luz. Vou deixar ela menorzinha. E vou usar ela aqui embaixo. Só que atrás da sombra, né? Deixar ela aqui, confirmar, vou jogar ela atrás da sombra. Aí. Com a opacidade um pouco mais baixa também, que ela senão vai ficar muito grosseira. Só que ela está sobrando um pouquinho, ela passa um pouquinho para a parte de cima, não é o que eu quero. Então eu vou, com o Ctrl, clicar sobre o chão aqui, deixa eu abrir o chão, ó. Com o Ctrl, em cima da miniatura, selecionei meu objeto. Eu vou lá na luz e eu vou pegar todo o excedente dela com a borracha em opacidade 100% e eu vou apagar o que está sobrando. Espera aí, que nem isso que eu quero fazer não. Eu vou primeiro inverter aqui, ó, selecionar inverso. Para eu selecionar o inverso, sempre, Gabriel, eu vou precisar usar ou a varinha mágica ou a seleção rápida. Esse quarto item aqui na minha caixa de ferramentas. Sempre que eu quiser selecionar o inverso, eu preciso usar ele para clicar em cima com o botão direito. Se estiver tentando clicar com o botão direito e não tiver aparecendo a opção de selecionar inverso, é que você não clicou aqui na varinha mágica ou na seleção rápida. Vou pegar a borracha agora e com a camada de luz de centro, eu vou remover todo o excedente. Ó. Então, vou dar um zoom aqui para você ver e um Ctrl Z. Então, estava assim de luz, eu pude pegar, tirar o zoom, eu pude pegar aqui, ó, e remover o excedente. Ó. Pronto, agora tem a luz limitada. Vamos para uma das coisas que eu acho que esse aqui é o toque mágico, que vai deixar essa arte ainda mais realista, né? Eu vou ajeitar essa sombra aqui da garrafa, porque eu acho que ela está flutuando muito. Aqui. E também vou dar um pouquinho mais de opacidade para ela. Aí, acho que ficou legal. Diminui um pouquinho o tamanho também. Lembra que sempre para redimensionar as coisas é o Ctrl T, que é de transformar. Pronto. E agora, eu vou criar aqui o reflexo dessa garrafa, vai fazer toda a diferença. Botão direito na camada, duplicar camada, ou então um Ctrl J, vou dar um OK, olha o SMR do microfone. Camada duplicada, eu vou pegar aqui a que está embaixo, vou dar um Ctrl T novamente para transformar, e agora, botão direito, virar verticalmente. Tem uma garrafa contrária. Vou posicionar ela aqui embaixo, de forma que fica o reflexo.
Importante, essa parte aqui ela está colada na nossa mesa, então ela não vai aparecer. Então tem que puxar a garrafa um pouco para dentro, para a física fazer sentido. Mais ou menos aqui, só que vai aparecer. Porque esse fundinho redondo está um grudado com o outro. Não sei se está vendo a câmera aqui agora, mas ele está assim, ó. Então o fundo não vai aparecer. Né? Então eu tenho que subir um pouquinho a garrafa para fazer isso aqui. Feito isso, posso confirmar. Só que eu vou jogar essa garrafa para trás da minha sombra. Senão vai ficar sem sentido, ó. Ficou mais legal já. Se eu olhar aqui já fica mais legal. Sem ela e com ela sobre a sombra. Olha como fica estranho. Com ela embaixo da sombra faz bem mais sentido. E agora é simples. Vou só remover um pouquinho da minha opacidade. E com a borracha e uma opacidade bem baixa e também redondo macio, eu vou remover um pouquinho do que está sobrando aqui dela para ficar mais realista. Olha só, já temos um reflexo bem mais condizente, né? Fez bem mais sentido. Temos um reflexo legal. Só isso daqui já deixou a arte muito mais profissional. Tanto o reflexo contra as sombras, tudo isso aqui já deixou a arte bem mais profissional. Certo? Falta agora as estrelas ali atrás. Como que eu faço essas estrelas que estão aqui atrás da minha arte? Eu tenho a opção de tentar desenhar uma estrela, que eu acho que não vai ser nada fácil, ou eu tenho a opção de ir lá atrás de um PNG de estrela. Vou pegar aqui um PNG estrela. Em imagens, vai ter alguma opção aqui para mim com certeza. Ó. Acho que essa daqui parece que é uma boa estrela. Não, essa está meio gordinha aqui em cima, está meio estranha. Acho que essa seja uma estrela que seja mais reta. Essa daqui, ó. Estrela do PT. Abrir nova guia. Salvar essa imagem, ela já está em PNG pelo jeito. E vou jogar ela para cá. Já está em PNG. Né? A estrela da Heineken, se eu não me engano, já é dessa cor, né? Até que ficou legal, ó. Já se assim ficaria legal, ficaria bem Heineken mesmo. Mas não é o que a gente quer. Perceba aqui, Gabriel, que essa camada ela tem esse ícone no canto direito. Isso aqui indica que ela é um objeto inteligente. Quando eu acabo de jogar um objeto aqui na minha imagem, ele fica como um objeto inteligente. Eu não posso pintá-lo, ó, vai dar erro. Eu não posso apagá-lo com a borracha, porque ele é um objeto inteligente, ele não é moldável. Eu preciso rasterizá-lo para aí sim eu poder moldar. Para rasterizar, eu posso tanto clicar aqui, ele vai me dar a opção, ó, este objeto inteligente deve ser rasterizado antes de continuar. A opção editar conteúdo deixará de ficar disponível rasterizar o objeto inteligente. Eu posso dar um OK, ou então, botão direito e rasterizar camada. Agora sumiu o íconezinho aqui do canto, e agora sim eu poderia apagá-la. Posso realmente mudar a minha garrafa, a minha estrela. Para pegar o formato só da estrela que eu quero, eu vou usar a varinha mágica, clicar sobre ela, e agora eu quero somente o formato dela, não quero ela em si. Eu vou gerar uma nova camada, preenchê-la com um balde de tinta, lata de tinta, né? Preenchi essa estrela. Posso apagar aqui essa que está no fundo já. Pego essa estrela e eu vou usar um estilo. Estilo está aqui. Se você não encontrar os estilos, às vezes eles não estão aparecendo, você pode utilizar visualizar, janela e depois estilos. Ó, tirei ele, janela e estilos. Eles voltam a aparecer. Eu quero um estilo de somente contorno, que é este cara aqui, ó, no centro desses dois. Esse aqui é uma sombra projetada, esse é uma sombra mais próxima, esse aqui é somente o contorno que eu quero, e esse aqui é contorno e forma. Eu quero somente o contorno. Pegou só o contorno para mim. E já gerou aqui embaixo na minha camada efeitos. Eu posso esconder o efeito, ou eu posso dar um duplo clique aqui sobre este efeito e ele vai abrir opções de efeito. Quais opções eu quero? Eu quero, primeiro de tudo, aumentar um pouquinho esse traço, né? Eu vou deixar em 9, talvez. Acho que 9 tá legal. E também quero alterar a cor para branco. Aqui em cor, coloco em branco, dou um OK. E tá feita a minha estrela. Ctrl T para transformar. Eu vou girar ela e vou posicionar ela onde ela deve ficar. Se eu não me engano, é mais ou menos aqui que ela está na imagem original. Ela está aparecendo muito, está roubando o protagonismo da garrafa, não é o que eu quero. Então eu vou diminuir a opacidade dela, para que ela fique ali como coadjuvante, só no fundinho.
duplicar essa aqui de novo, essa estrela, Ctrl J para duplicar essa camada, e vou girar ela e posicionar em outro lugar. Se eu não me engano, ela está mais ou menos assim na original, não tenho certeza. Eu acho que eu não fiz igual não. Deixa eu testar. Eu vou pegar, para eu testar, eu vou selecionar toda a minha arte em um grupo só. Clico lá na primeira, vou lá na última, que é esse meu plano de fundo aqui, com o Shift clico e seleciono todo mundo. Botão direito, grupo a partir de camadas. Vou colocar aqui a minha arte toda. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso remover e visualizar. Ó. Eu quase acertei. A principal diferença que eu vi aqui é que o fundo, o chão, não tem estrela. Então vou lá no meu plano de fundo, vou pegar aqui o chão, Ctrl, clico sobre a miniatura, seleciono o objeto todo. Volto na minha estrela e quando eu der um delete aqui agora, ele vai remover somente o que tem de estrela dentro dessa área aqui. Dei um delete e ele removeu tudo que tem dentro dessa área aqui. Ó. Só que como o chão não está bem selecionadinho, ficou sobrando, não ficou legal não. Espera aí. Dá um Ctrl D para tirar essa seleção, deixar a estrela normal aqui. Vou fazer assim. Vou pegar a ferramenta retângulo, dar bastante zoom para pegar certinho. E agora sim, vou remover tudo da estrela que está nessa parte. Não ficou bem legal não, porque a seleção não ficou muito boa. Deixa eu apagar. Aí. Aí, tá removendo aqui a estrela também. Tá ficando legal, né? Aí, ficou um pouquinho mais condizente. Tá aí nossa arte. Claro que ainda faltaria o logo da Heineken aqui no topo, né? E essa estrela tá mais ou menos assim, um pouquinho menor. Sim, eu acho. Sem virar. Faltaria o logo da Heineken aqui no topo. E também aqui embaixo, o texto. Nós teríamos o texto aqui. Então, ferramenta de texto, eu poderia inserir meu texto tranquilamente. Mudar a cor dele. Fiz essa parte mais rápido que é texto, né? Texto a gente já trabalhou antes. Texto é tranquilo. Então, eu teria aqui, não sei qual que é o slogan, mas eu vou colocar beba com moderação. Ctrl A para selecionar todo. Aqui em cima, deixa eu ver como é que chama esse item. Acho que são opções de parágrafo, se eu não me engano. Somente com a ferramenta de texto selecionada, com a ativada, aqui ó. Quando eu tenho essa espera do cursor, quando o cursor está piscando, somente que dá. Se eu tiver com um objeto, não vai aparecer. Eu preciso estar com a ferramenta de texto dentro dele, Ctrl A, e eu ativo essa opção aqui de parágrafo de texto. Opa, não é o que eu queria fazer. Volta para cá. Ctrl A. E eu tenho aqui, em parágrafo, a distância vertical das duas palavras. Eu posso remover aqui pelo menos para menos 20. Vai ficar muito perto. Menos 15, muito também, menos 9. Acho que menos 9 já ficou mais legal. Eu vou mudar somente o tamanho da palavra moderação. Selecionar ela e vou alterar aqui, talvez 27, muito pouco. 32. Aí, 32 ficou como eu queria. A gente sempre vai buscar deixar o texto, todo mundo do texto com o mesmo tamanho. Para causar mais um impacto e ficar um pouco mais interessante, deixa eu posicionar as camadas aqui de novo, que ficou tudo desregulado. Aí. Eu vou deixar esse texto, em vez de bold, eu deixar ele regular. Diminuir um pouquinho o tamanho também com Ctrl T. Para causar mais impacto, eu vou pegar aqui a palavra beba, deve chamar mais atenção, vou deixar ela em bold, em negrito. Dei um protagonismo para a arte. E agora, ponto final, é fundamental ter o ponto final, para a leitura ficar bem clara, para a mensagem ficar bem impactante, o ponto final é fundamental. Tá aí nossa arte. Só o logo da Heineken aqui no topo já resolveria o nosso problema. E aí, alguma dúvida? Deve ter algumas, né? Mas já deve ter passado já.
Tem alguma aí que você lembra? Vai dar certo, com certeza vai dar certo. Eu vou subir esse vídeo agora mesmo lá pro YouTube, já te envio o link. Ele ainda vai estar processando provavelmente. Com aula gravada, exatamente. Perfeito, perfeito. Se tiver aula gravada em empenho, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Vou posicionar essa câmera aqui que tá caindo. Então eu vou subir lá no YouTube e vai tá processando ainda, mas eu já vou te enviar o link. Vou enviar para o CRA para ele te enviar. E aí qualquer dúvida é só você mandar para eles tem meu contato, o time envia meu contato também. E você pode tirar. Na verdade, eu acho que eu vou. Se você quiser marcar meu número, eu vou mandar aqui. Quando você precisar. Tá aí. Quando você precisar, pode mandar lá. Talvez eu demore um tempinho para responder, mas fica tranquilo. Não me importo, eu respondo. Tá? Sempre que eu puder responder. Principalmente se for sobre Photoshop. O Illustrator, dependendo da sua dúvida, eu vou tentar uma pesquisada para te ajudar. Mas o Photoshop, tudo que você perguntar ali pra mim, tem um manual quase na cabeça, eu consigo te ajudar. Tá? Salva o número aí, sempre que você precisar, é só mandar mensagem. Sim, a gente fez. Eu não estou com a sua pauta aqui agora, depois eu pego a sua pauta e deixo certinho, eu te explico depois com o CRA. Nós fizemos, a gente tem uma aula lá que nós não marcamos, não sei se você está lembrado, a gente comentei isso. Então, na verdade, eu tenho 10 aulas na pauta. Aquela primeira que ficou aberta, né, que foi o binário, e tem uma que nós não marcamos. Não sei se você está lembrado que teve uma aula que nós não marcamos. Se eu não me engano, foi a aula que você veio para cá, o computador não estava legal, na outra sala do lado, e a gente fez na quinta-feira. E daí, essa aula a gente não lembrou de marcar na pauta. Não teve assinatura. Por isso que são 10 certinhas. Mas se você sentir que você precisa, Gabriel, você pode mandar mensagem para o CRA, dizendo que você precisa de, às vezes, dar uma revisão ou algo assim, que eles conseguem me passar pra gente fazer uma revisão, uma aula a mais, não sei. Às vezes tem algum esquema ali pra gente fazer mais uma aula. Mas eu não tenho nenhuma certeza. Mas eu sei que foram as 10 certinhas, né? Eles já confirmaram pra mim ali na pauta. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, mensagem pra mim. Acho que você já até mandou aqui alguma coisa, apareceu o Gabriel, acho que foi você. Qualquer dúvida, manda mensagem. Se quiser conversar também pode mandar mensagem lá, a gente vai mantendo contato. Estou a fim de aprender Python também. Você falou aí do Python? Estou com vontade. Estava falando com o Claudinei aqui. Estou bem a fim de aprender Python. Começar a dar uma estudada. Se tiver algum conteúdo aí, manda para mim. Vou levar um tempinho para estudar, mas vou estudar. Certo? Obrigado, sucesso aí. Se a gente não voltar a conversar, acho que a gente vai voltar a conversar ainda. Qualquer coisa a gente volta a se falar. Valeu! Falou! Obrigado!